Abra a tua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8. Provavelmente na maioria das versões vai estar assim, a pergunta lá mais à frente: vai bem contigo? Mas o nosso dia a dia é: tudo bem com você? Esse é o título da mensagem nesta noite. Vai bem contigo? Tudo bem com você? Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8. Vamos ler. Eu estou usando uma versão Almeida Revista e Corrigida, porque tem a pergunta da forma que eu selecionei. Vai bem contigo. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele, porque lhe dissera, dize-lhe: eis que tu tens nos tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E ela dissera: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido já é idoso. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida, ou o tempo da gestação, que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que, um dia, saiu para o seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou, e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E saiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse a seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus, de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro, e dize-lhe: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando, pois,
ela ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa-a, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor mo encobriu e não me manifestou. Até aqui a leitura. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra. Nós somos alimentados pela tua palavra, nós somos dirigidos, fortalecidos, nós somos enriquecidos pela tua palavra. Tua palavra, Senhor, é o alimento que precisamos, a luz que necessitamos para o nosso dia a dia. E nós te agradecemos, porque além da tua palavra que o Senhor nos dá, nós temos o teu Espírito Santo para nos revelar a tua palavra. Portanto, faze isso nesta noite, ó Pai, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu propósito para com cada um de nós. Fala conosco, usa a minha vida, Senhor, para a tua glória, para que o teu povo, Senhor, receba a tua palavra. Ó Deus, que o Senhor, que conhece cada necessidade, cada coração, venha direcionar a tua palavra aos corações dos teus filhos, corações que estão abertos para receber de ti o que tens a nos falar. Nós dizemos a ti nesta hora: fala, Senhor, porque a tua igreja te ouve. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Digam glória a Deus. Agora vocês entenderam a pergunta que eu disse ser uma pergunta profética. Vai bem com você? Vai bem com você, marido? Vai bem com a tua esposa? Você, esposa, vai bem com o teu marido? Você que não é ainda casado, casada, vai bem com a tua família? Vai bem contigo? Essa história nos fala a respeito de um casal, embora comum, mas um casal assim muito especial, com algumas características especiais. E eu gostaria que ao longo desse tempo, dessa mensagem, nós permitíssemos que o Espírito Santo fosse nos dando a condição de vermos em que nós nos identificamos com esse casal e com essa história. Especialmente porque quando chegarmos ao ponto dessa pergunta, ou de chegarmos ao ponto dessa pergunta no texto que nós vamos meditar, nós vamos entender que é uma realidade nossa do dia a dia. Diariamente, alguém nos pergunta se está tudo bem. As pessoas nos perguntam falando, nos perguntam escrevendo pelas redes sociais, especialmente pelo WhatsApp. Bom dia, tudo bem? Nessa versão, que não é exatamente a frase que nós usamos no dia a dia, diz: vai bem contigo. Nós poderíamos no nosso normal dizer: tudo bem com você? Ou então, tudo bem? Que nós já vamos simplificando a coisa. Mas a realidade é que diariamente pessoas nos perguntam isso. E normalmente as nossas respostas a nossa resposta a estas perguntas, porque eu digo estas porque são feitas por muitas pessoas, ou a esta pergunta feita por muitas pessoas, a nossa resposta é: tudo bem, está tudo bem. Nós respondemos da mesma forma que ouvimos uma pergunta normal, natural, corriqueira, também damos a ela na mesma proporção uma resposta normal, natural, na maioria das vezes sem pensar, automática, a resposta que sai e que vai, e que muitas vezes não expressa bem a realidade daquilo que estamos vivendo. Mas falando sobre esse casal, nós vemos que era um casal aparentemente sem problemas, pelo menos na perspectiva humana, no sentido natural.
Olha o que a Bíblia nos mostra nesse texto que lemos a respeito desse casal. Era um casal que tinha uma vida normal. A mulher cuidava da casa e o homem trabalhava, cuidava da plantação, porque é um casal que cuidava, que tinha propriedades para plantação. Especialmente naquela época, já não é muito a realidade do nosso tempo. Hoje em dia já é muito comum e muito normal que não só o marido saia para trabalhar, mas a mulher também e assim por diante. Mas num sentido mais tradicional, no sentido mais conservador, né? A mulher cuida da casa e o homem sai para trabalhar e trazer o sustento. Nós vamos nos identificando. Era um casal que aparentemente vivia bem, porque era um casal que tomava as decisões, eles tomavam as decisões juntos, e eram decisões boas, embora decisões incomuns, mas eram decisões boas. Por exemplo, a Bíblia nos fala que a mulher faz uma sugestão para o marido, e o marido aceita, ou seja, eles tomavam decisões juntos, era um casal que se entendia bem. O marido era atencioso com a esposa e respeitava as opiniões dela, como eu acabei de dizer. Ele era também muito trabalhador. Nós vamos ver no texto, inclusive se continuássemos a leitura, que ele era um bom administrador. Ele tinha plantações e tinha colheitas, e boas colheitas. Ele era atento ao lar, e ele era bem sucedido nos seus negócios. Olha que casal maravilhoso, olha que história bonita. Porém, eles não tinham um filho. Chegou um momento no texto que nós lemos em que o profeta pergunta para a mulher se haveria alguma coisa que ele pudesse fazer por ela, e ela diz: não, está tudo bem, eu sou uma pessoa comum. E aí quando o profeta insiste naquela questão, se não haveria alguma coisa para fazer por ela, e eu vou dizer por quê, que o profeta estava tão atento nisto. Aí o ajudante do profeta, o Geazi, fala assim: ela não tem um filho, eles não têm filhos, são bem-sucedidos, se relacionam bem, mas o futuro deles está limitado à vida deles. Eles não têm um sucessor, não têm uma pessoa para ser assim a razão maior de todos os esforços. Eles não têm o filho que vem para completar a família. E aí nós vamos ver que na ação profética, na ação do profeta, essa família foi completada, se tornou uma família perfeita, completa. Uma das coisas importantes que nós temos que falar a respeito dessa família, especialmente agora entrando numa análise da mulher, é que essa mulher, ela não tem um nome. Ela é apresentada na Bíblia, nesse texto, como a sunamita, ou seja, uma mulher que ela era conhecida pela região da sua origem, ou seja, ela era uma mulher identificada apenas pela cidade de Sunem, no original, no hebraico, Shunem, que significa lugar de repouso. A cidade ficava a sudoeste do mar da Galileia, localizada na planície de Jezreel, entre os montes Gilboa e Tabor. Fazia parte dos domínios da tribo de Issacar. Era um lugar fértil com boa vocação para a agricultura. Essa mulher, portanto, ela é só identificada como a pessoa que nasceu em Sunem, a sunamita. Mas tem algumas virtudes especiais dessa mulher. Por exemplo, a Bíblia nos mostra que era uma mulher caridosa, era uma mulher hospitaleira. Provavelmente a casa desse casal, dessa família, ficava localizada numa estrada, num lugar assim que os viajantes passavam por lá.
E diz a Bíblia que começou a acontecer algo. E na palavra de Deus, na vida com Deus, nada acontece por acaso. Não foi por acaso que isto começou a acontecer, portanto. Um homem, um viajante, começou a parar na casa dessa mulher para dar uma descansada da viagem que ele estava fazendo. E quando ele parava ali, quem sabe debaixo de uma árvore, quem sabe lá na varanda, lá no alpendre, aquela mulher imediatamente oferecia para ele um pão para comer, algum alimento. Portanto, a Bíblia nos mostra que era uma mulher caridosa, bondosa, era uma mulher hospitaleira. Era uma mulher também observadora, porque essa mulher começou a observar nas muitas vezes que esse homem, esse mesmo homem, passava por lá, parava na sua casa, recebia, aceitava o lanche que ela lhe oferecia, e ela começou a observar certamente as palavras, aquilo que esse homem conversava, falava com ela. Começou a observar certamente o olhar respeitoso dele para com ela. Começou a observar as atitudes desse homem, e essa mulher foi chegando a uma conclusão: esse homem é diferente, esse homem não é um viajante comum. Pelas suas palavras, pelo seu olhar, pela sua postura, pelo seu respeito, este homem é um homem de Deus. E além disso, ela chega ao ponto de dizer, é um homem de Deus especial, porque quando ela fala com o seu marido, ela diz, eu vejo que este homem que sempre passa por nós. Portanto, ela não teve um diagnóstico desse homem na primeira. Não era uma mulher que se encantava de primeira, não era uma mulher que ia na primeira experiência, que tomava uma decisão na primeira olhada, ou na primeira conversa. Mas olha o que ela fala, este homem que sempre passa por nós, ela fala para o seu marido, eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Nós estamos na quarta profética e nós estamos falando de um profeta, Eliseu. E quando essa mulher percebe que ela estava em contato com um santo homem de Deus, ela imediatamente, no seu coração, de uma mulher caridosa, de uma mulher hospitaleira, ela também, no seu temor a Deus, ela fala para o seu marido, olha, eu tive uma ideia, vamos fazer para este santo homem de Deus um pequeno quarto. E é interessante que ela fala um pequeno quarto. Ela sabia os limites. Não precisa fazer um grande quarto. Outra coisa, não precisa trazer esse homem para dentro de casa. Certamente eles tinham uma casa ampla. Eles nem filhos tinham para ocupar outros quartos. Então certamente ela poderia trazer esse homem para dentro de casa. Mas essa mulher também era prudente. Ela era sábia. Então ela fala assim, vamos fazer para esse homem um pequeno quarto lá sobre o muro, como se fosse uma edícula. E vamos colocar lá nesse quarto uma cama, vamos colocar uma mesa e uma cadeira, e vamos colocar lá uma lâmpada, um candeeiro. Vai ser o quarto do profeta. E todas as vezes que esse homem passar por nós, ele terá o seu próprio lugar, ele terá a sua própria mesa, sua própria cadeira, ele terá a sua própria cama, se quiser descansar um tempo maior, e se ficar à noite, ele terá luz no seu quarto, ele terá lá o seu candeeiro, a sua lamparina. E diz a Bíblia que o seu marido consentiu, e eles fizeram. Na outra vez que o profeta Eliseu passa por lá, eu imagino a surpresa, grata, alegre surpresa do profeta, porque a mulher o recebeu e disse, olha, homem de Deus. Agora eu já estou colocando a minha ideia aqui no texto. Olha, além
de eu lhe oferecer o lanche de todas as vezes, te dar aqui o abrigo na minha varanda, ou nesse lugar onde o senhor sempre fica, eu tenho uma surpresa para o senhor. Conversei com o meu marido, e nós fizemos um quarto para o senhor. E nesse quarto tem uma mesa, tem uma cadeira, tem um candeeiro sobre a mesa, tem uma cama até para o senhor descansar. Nós queremos investir na tua vida. Olha que coisa maravilhosa. O que nós já entendemos nesse ponto aqui da mensagem? Nós estamos numa quarta profética. Algumas vezes eu vou lembrar disso, e o nosso pastor nos lembrou isso agora há pouco. Quando nós entendemos a seriedade do ministério que nós estamos, da cobertura que nós temos sobre nós, quando nós entendemos o compromisso, o comprometimento com Deus, que aquela pessoa que nos apacenta, que nos pastoreia, que nos abençoa, nós temos que ter o nosso coração aberto e disposto para dizer assim: eu preciso investir nesse ministério, eu preciso me comprometer com ele. Olha o que essa mulher fez. Ela doou parte da sua propriedade, ela doou um espaço, ela doou uma casa, um quarto, ela doou conforto, ela semeou honra, ela semeou vida. Olha que semeadura extraordinária esta mulher, por reconhecer que aquele homem era um santo homem de Deus. Que semeadura extraordinária ela fez. Eu quero dizer assim que Deus colocou no meu coração essa mensagem, esta palavra, e aquilo que eu já repeti, especialmente por conta do tema desse culto de quarta-feira. E eu confesso para vocês que já algumas vezes que tive a honra, a oportunidade de pregar, eu comentava com a minha esposa: acho que vou pregar essa mensagem, vai bem contigo? E algumas vezes, teve até uma das vezes que eu vim com duas mensagens, e uma delas era esta. E eu pedindo: Senhor, me confirma. E aí, durante os louvores, teve duas canções, duas músicas que nós cantamos, e aí Deus falou: não, essa daqui. Aí eu preguei a outra mensagem, e o vai bem contigo foi ficando. Mas quando eu recebi essa semana o convite para pregar hoje, imediatamente Deus falou: aquela mensagem. Porque nós estamos aqui no novo espaço, nós estamos a poucos dias da inauguração oficial desse lugar, nós estamos vivendo uma nova realidade. Essa é a frase que tem se usado: nós estamos vivendo uma nova estação, e nós reconhecemos, eu creio que todos aqueles que têm sensibilidade espiritual, e todos nós temos capacidade para analisar as mensagens que nós temos ouvido, o investimento cuidadoso em todos os sentidos que é feito nas nossas vidas, desde os nossos bebês, aliás, desde os bebês que estão para nascer, os bebês recém-nascidos, as crianças, os pré-adolescentes e assim por diante, todos. No próximo sábado nós temos o nosso culto da geração, o Ministério Honra, geração 50+. O teor das palavras, nós entendemos a mesma coisa que aquela mulher entendeu, e nós precisamos colocar no nosso coração: eu preciso semear nisso. Eu não posso simplesmente usufruir da honra, como aquela mulher poderia estar pensando, de ter este homem, esse santo homem de Deus, diferenciado, especial, parando na minha casa. E isso não é uma coincidência, só pode ser Deus que está me mandando essa bênção, e eu não posso simplesmente apenas usufruir disso e não me comprometer mais profundamente. Ela investiu na vida do homem de Deus. E quando o profeta então vê o seu quarto, quem sabe assentado lá na cadeira, ou já num momento de maior descanso, deitado na sua cama, lá a porta fechada, ou ele deitado, vamos imaginar a cena, o Eliseu deitado, o Geazi sentado na cadeira, e o Eliseu começa a pensar: puxa vida, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso,
Eu só me sentava algum tempo aí, comia um lanche para continuar a viagem. Agora eu já tenho uma cama para me deitar aqui no meio do caminho. Olha que coisa maravilhosa. E ele começa a pensar: meu Deus, o Senhor levantou esse casal, esta mulher, instrumento do teu amor, do teu cuidado. Ela precisa ser recompensada. E aí o profeta fala para o Geazi: chama lá a sunamita. E ela é chamada, ela chega lá e o profeta fala assim: olha, você tem nos tratado com tanto desvelo. Essa palavra é outra que a gente não usa, né? Você tem nos tratado com tanto carinho, você tem nos tratado com tanto respeito, você tem investido na nossa vida, tem nos tratado com amor. O que nós podemos fazer por você? Sabe o que a Bíblia nos mostra nesse ponto, nessa pergunta profética? Que não há quem invista no reino de Deus, não há quem semeie carinho, desvelo, respeito, honra, amor, vida, tempo, fidelidade. Não há quem faça isto, que fique sem colheita, sem retribuição, sem recompensa, porque Deus é justo e bom. O profeta se preocupa com isso, porque isso é de Deus. Ter colheita, quem semeia é de Deus, é princípio de Deus. Então o profeta pergunta: o que eu posso fazer por você? Por acaso eu posso falar alguma coisa em teu favor junto ao rei? Eu poderia falar alguma coisa em teu favor lá com o comandante do exército, lá com o general? E ela fala: não, homem de Deus, eu sou a mulher do povo, sou uma mulher comum. Olha aqui outra qualidade dessa mulher: ela era rica, a Bíblia fala que ela era rica, seu marido tinha terras com colheitas, tinha uma casa ampla, mas isso não subia ao seu coração. Ela disse assim: não, eu sou simples, eu sou a mulher do povo, não está tudo bem. E aí ela sai e o Geazi fala para o profeta: olha, homem de Deus, ela não tem filho. Aí o homem de Deus fala: então chama a mulher de novo. Chamou e falou assim: olha, daqui a um tempo de uma vida, ou seja, um tempo de uma gestação, você vai abraçar um filho, você vai ter um filho nos seus braços. E aquela mulher, ela era muito séria com as coisas de Deus. Ela tinha investido tudo aquilo naquele homem, porque ela disse para o seu marido aquilo que ela havia analisado a respeito dele: ele é um santo homem de Deus. Por isso ela fala assim: homem de Deus, não minta para tua serva. Tipo assim, ó, para mim o senhor é um homem de Deus, então não vem com uma conversa aqui. E o homem, mas diz a Bíblia que aquela palavra do homem de Deus se cumpriu. No tempo de uma gestação, o filho nasceu. Agora aquela família, aquele casal que se entendia bem, aquele casal próspero, aquele casal com tantas qualidades e virtudes, e cada um deles, do homem e da mulher, agora esse casal estava feliz, família perfeita. Eles tinham um filho. Os anos vão se passando, esse filho vai crescendo, a família é abençoada. Certamente, muitas e muitas vezes o profeta se hospedou lá no quarto do profeta. E a família estava tudo feliz, parece que tudo está bem, tudo está maravilhoso, até que... E a vida é assim. Muitas vezes as coisas estão caminhando tudo bem, de repente, nós ouvimos essa mensagem há poucos dias, ainda está no nosso coração, o de repente de Deus. Tem coisas que parece que é tão de repente, mas como muito bem nós fomos ensinados, vem de um processo. O acontecimento, o start é de repente, mas o processo foi se desenvolvendo. Tudo estava maravilhoso, mas de repente acontece uma tragédia. Diz a Bíblia que o marido daquela mulher estava lá, talvez num dos momentos mais felizes da família. Quem sabe um daqueles momentos felizes do ano. Porque a Bíblia fala que havia
algumas situações de tremenda alegria e celebração. Uma delas era a vitória na guerra, quando os soldados vencedores voltavam ricos, com despojos da guerra. Mas a outra ocasião de celebração, de festa, era a colheita. E diz a Bíblia que aquele homem estava lá com os segadores, com os homens que colhiam, com os colheitadores. Não sabemos que tipo de agricultura ele tinha, mas ele estava lá com os seus trabalhadores. Momento maravilhoso. E diz a Bíblia que o filho vai com ele. Já era um meninão, já sabia falar, já sabia se comunicar, já sabia compartilhar daquilo que estava sentindo. E de repente o menino olha para o pai e fala: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai, ao invés de pegar ele mesmo, falar para algum empregado: olha, cuida aí da colheita, porque eu vou cuidar do meu filho. O pai delega a autoridade, pega um empregado e fala: leva o menino para a mãe dele. E continua lá. Parece que aquilo tudo que era maravilhoso até agora já começa a ficar meio esquisito. Já vem uma dor de cabeça terrível na história, já vem uma atitude que não era para ser, uma prioridade que é a família, que é esquecida, colocada em segundo lugar. Vocês percebem que de repente uma história que vai vindo perfeita e maravilhosa, ela pode de repente começar a mudar. Essa é a realidade de qualquer um de nós. E diz a Bíblia que esse menino foi levado até a sua mãe. Não sabemos que hora era, mas sabemos que provavelmente algumas horas se passam, porque a Bíblia fala que ele ficou ali deitado com a cabeça no colo da mãe até o meio-dia, e ao meio-dia o menino morreu. A história estava tão bonita, pastor. Tinha que ter uma morte, e a morte mais trágica, a morte que traz a dor mais doída, a dor mais aguda, a dor mais profunda, que é a dor de um pai, de uma mãe sepultar ou ver o filho morrer. Isso é antinatural, nem nome tem. É tão antinatural, porque o natural é que os filhos sepultem os pais, mas não é natural os pais sepultarem os filhos. Ainda mais um menino, talvez uma criança ainda, ou um adolescente. E de repente, por uma dor de cabeça, e morrer no colo da mãe, longe do pai. Quanta tragédia! Como eu disse, nem nome tem isso. Quando os filhos perdem os pais, que é natural, os filhos ficam órfãos, tem nome. Quando o marido perde a esposa, ele fica viúvo. Quando a esposa perde o marido, ela fica viúva, tem nome. Mas e quando o pai perde o filho, a mãe perde o filho, que nome tem? Não tem nome, porque é antinatural. E essa dor mais terrível acontece com essa família. Estava tudo perfeito. Essa mulher não pediu esse filho, foi o profeta, foi uma palavra profética que fez com que esse filho fosse gerado. Foi um milagre. E agora? Agora o milagre morre, a felicidade do casal morre, o futuro daquele homem que já era velho, diz a Bíblia, era idoso, o futuro dele se acaba agora. E agora? Essa mulher pega o menino morto, sobe a escada, porque a Bíblia nos diz que o quarto do profeta era sobre o muro. Sobe a escada com o seu filho no braço e vai lá e coloca na cama do profeta. Fecha a porta e manda um recado, pega um dos empregados, não fala para ninguém, e ela diz assim: vai em direção ao meu marido, ao teu patrão, e fala para ele, para mandar rápido um jumento,
preparado, que era o carro da época, o meio de transporte que eles tinham, e manda um empregado manda o chofer também, porque eu preciso falar com o homem de Deus. Não falo para ninguém. Quando o empregado chega lá e fala para o homem vem falar com ela e fala assim: mas por que você vai se encontrar com o homem de Deus? Hoje não é dia de festa, hoje não é dia de culto. Por que você vai encontrar com o homem de Deus? Hoje não é sábado, hoje não é quarta profética. Você vai lá encontrar com o homem de Deus por quê? E sabe o que essa mulher responde para ele? Está tudo bem. Por isso que lá naquele começo eu falei assim, que muitas vezes nós ouvimos essa pergunta: está tudo bem com você? Tudo bem. Olha a resposta dessa mulher, pastor: está tudo bem. Está tudo bem? Lá no quarto fechado, tem um filho morto em cima da cama. O marido não sabe o que está acontecendo, tem um segredo mortal. Existe um segredo terrível entre o casal que até agora vivia maravilhosamente bem. E ela responde ao marido: está tudo bem. Vocês estão entendendo? Quantas pessoas vivem assim hoje? Sabe o que o espírito profético, o poder profético de Deus que nos traz nessa quarta profética está fazendo conosco nessa mensagem? Nos perguntando assim: está tudo bem com você? Está tudo bem mesmo? Está tudo bem com a sua família? Está tudo bem com a sua casa? Às vezes aparentemente está tudo bem. Às vezes na nossa resposta automática, rápida, retórica, tudo bem. A gente coloca até os dois dedos levantados, tudo bem. E às vezes até esboçamos, que já temos ensaiado, já é natural, aquele sorriso que vai de um canto ao outro do rosto, tudo bem. Mas como que está lá? Quarto fechado fala de intimidade. O quarto é o lugar mais íntimo da casa. É por isso que quando Jesus fala da oração, da intimidade com o Pai, Ele fala assim: você quando orar, ao invés de ir lá para a praça e fazer lá para todo mundo ver e te aplaudir, porque você é o grande homem, mulher de oração. Não, entra no teu quarto, vai lá na tua intimidade, no teu secreto, e ora ao teu Pai que te vê em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então o quarto fechado fala de intimidade. E justamente na história nós vemos a intimidade, que é um segredo. Lá no quarto fechado tem um segredo que a mulher não conta para o marido. De repente aconteceu algo na vida deles que ela pensa assim: o que será que ela pensou? Nem adianta contar. Como será que estava o coração desta mulher em relação ao pai do menino que havia morrido? Porque lá de manhã, naquela hora que ele gritou: ai minha cabeça, ai minha cabeça, quem sabe essa mulher estava pensando assim: era ele que tinha que ter trazido o menino, não mandar o empregado me trazer. E agora quando ela manda o empregado chamá-lo para trazer, para preparar a jumenta e preparar o empregado para levá-la ao homem de Deus, veja o que o marido pergunta: por que você vai falar com o homem de Deus hoje? Não é dia de culto? Não é lua nova, não é sábado? Ele não perguntou assim: e o nosso filho, que de manhã estava com dor de cabeça, cadê o nosso filho? Quem sabe essa mulher fala: está tudo bem, porque ela pensou assim: ele não está nem preocupado com isso. Quem sabe essa mulher estava pensando assim: essas minhas dores, essas minhas angústias internas, não adianta eu compartilhar com ele, ou o marido,
hoje em dia pode pensar: não adianta eu compartilhar com ela, porque está mais interessado no trabalho, nas outras coisas, nos nossos planos, no nosso futuro, nos nossos negócios, no que naquilo que está me ferindo lá no meu quarto fechado. Quem está entendendo a mensagem? Diga amém. O Espírito Santo está mexendo conosco para dizer assim: eu quero que a tua vida esteja bem mesmo, não só na aparência, não só na resposta. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Eu quero que lá na essência, lá onde talvez ninguém esteja vendo, mas Deus está dizendo isso, eu sei, eu quero que lá esteja bem. O que você vai falar com o profeta? E ela disse: não, está tudo bem, e ela vai. Quando ela está chegando lá no monte, o profeta estava no monte, talvez era hábito seu, porque nós sabemos que ele era discípulo de Elias, e Elias tinha hábito de ficar nos montes orando. Quando ela vai chegando, se aproximando daquele monte, o profeta Eliseu do alto vê a mulher chegando, e ele fala para o Geazi: olha, lá vem a sunamita. Corre ao encontro dela e pergunta: vai bem com você? Vai bem contigo? Pergunta para ela: vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E o Geazi sai correndo e pergunta, ou o profeta mandou perguntar a sunamita: está tudo bem com a senhora? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? E ela diz: vai bem, tudo bem. E a gente pode até pensar nesse momento da mensagem: olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, essa mulher é aquela serva de Deus, ou representa aquele homem de servo de Deus, que mesmo que a coisa está difícil, está ruim, mas está dizendo que está bem pela fé, de certa forma, tem isso a ver. Sim, não vou discordar disso não. Eu já pensei isso, já ouvi também. Não vou discordar disso. Mas é impressionante a gente pensar só exatamente nisso, porque o passo seguinte já não dá a entender isso. Porque diz a Bíblia que quando ela acaba de dizer para o Geazi que está tudo bem, e certamente o Geazi acabou de ouvir a resposta, já saiu correndo na frente: o profeta, ela disse: está tudo bem, viu? Está tudo bem com ela, está tudo bem com o marido, está tudo bem com o filho dela, tudo jóia. Mas aí essa mulher vem, se joga nos pés do profeta, abraça os pés do profeta e começa a chorar. E o Geazi vai lá para tirar a mulher dos pés do profeta, e o profeta fala: não, deixe, porque a alma dela está profundamente amargurada, e Deus não me revelou até agora o que está acontecendo. Então olha a palavra do profeta: a alma dela está profundamente amargurada. Está tudo bem com essa mulher? Está tudo bem com o marido dela, que nem sabia do que estava acontecendo? Está tudo bem com o filho dela? Quantas vezes pessoas vão vivendo no dia a dia assim? Às vezes a alma está profundamente amargurada. No dia a dia, pessoas vão andando até arqueadas, com o peso, mas para ficar bem na foto, bem na fita, tudo bem, tudo bem. Tudo bem que até durante um tempo a gente vai fazendo isso daí para dar bom testemunho. Sabe que, especialmente nós, né, pastores, né, pastor? Estou vendo o sorriso aqui do meu pastor, e eu entendo o que significa esse sorriso, né, pastor Carlos também. Muitas vezes a gente é assim, né? Está lá que só Deus sabe como que está. Meu Deus do céu, quantas vezes, não aqui nesse altar, mas quantas vezes eu já cheguei assim para orar, para pregar, e ajoelhar assim antes de pregar e falar: meu Deus do céu, o Senhor sabe como eu estou, não tenho, de mim não tem. Eu vou contar um segredo, uma coisa para vocês maravilhosa, não é segredo, uma coisa maravilhosa. Às vezes que aconteceu isso, que eu falei isso com Deus, foram aquelas mensagens mais maravilhosas, porque daí Deus fala assim: pronto, agora
né? Tá do jeito que eu gosto de usar, de falar. Você não vai na sua performance, na sua capacidade, porque você está bem, porque você está, hoje você está, né? Adrenalina, né? Eu sempre falo para as pessoas, hoje já falei para alguns aí, e vai pregar, ó, misericórdia em ti, intercedendo aí, e diante de Deus eu falo isso com sinceridade, gente. Não é fácil, não é simples, não importa quantas vezes a gente já pregou, cada vez a responsabilidade é tão grande. E aí, voltando para o texto, o profeta fala, essa mulher, a alma dela está profundamente amargurada. Ela olha para o profeta e fala assim, homem de Deus, profeta, por acaso eu te pedi um filho? Uau, vocês estão percebendo como essa mulher estava? Em outras palavras, o que eu fiz para merecer isso? Essa frase, essa pergunta, ela quer dizer muita coisa. Era como se essa mulher dissesse, não era melhor o Senhor ter me deixado do jeito que eu estava? Estava tudo bem, eu não fiz o quarto para te pedir um pagamento em troca. Ainda quando o Senhor falou que eu ia ter um filho, ainda falei, essa frase podia dizer tudo isso, é lógico que eu que estou aqui. Quando o Senhor me falou que eu ia ter um filho, eu ainda falei para o Senhor não mentir para mim. Mas pensando bem, era melhor que fosse mentira, porque eu não tinha tido filho, para chegar agora o filho morrer. E o profeta, diante dessa pergunta, homem de Deus, por acaso eu te pedi um filho? Ele fala para o Geazi assim, pega aqui o meu cajado, meu bordão de pastor, corre, vai lá na casa dessa mulher, porque daí naquela hora ali, aí desvendou tudo. Deus mostrou para ele já viu lá no quarto, ele já viu tudo, já desvendou o cenário para o profeta. E ele fala para o Geazi, vai lá, corre, se alguém te encontrar pelo caminho, não para, não cumprimenta ninguém, não para por nada. E quando você chegar lá para essa mulher, ou quando você chegar lá no quarto, você pega o meu bordão e coloca sobre o menino. E diz a Bíblia que o Geazi saiu correndo e foi lá, porque quem sabe o Geazi, nós vamos ver pelas histórias aí do Geazi na Bíblia, o rapaz era sério, ele era... Quem sabe ele foi, pronto, agora é minha hora de fazer um milagre e tal. Eu estou com o bordão aqui do profeta. Ele vai lá correndo e coloca lá, nada acontece. E ele volta, e a mulher fala para o profeta, ó profeta, se o senhor não for comigo, se o senhor não sair daqui, eu não saio daqui. Tipo assim, meu negócio não é com o Geazi, meu negócio é com o Senhor. Porque o compromisso dela, a honra que ela tinha semeado, a palavra que ela tinha ouvido, tudo era com Eliseu, não era com Geazi. E diz a Bíblia que o Eliseu então agora se levanta e vai com aquela mulher. Ele chega lá, o menino está deitado sobre a cama. Diz a Bíblia que o Geazi vai e se deita sobre o menino, mãos sobre mãos, boca sobre boca, olhos sobre olhos, corpo sobre o corpo do menino. E o resultado desse acontecimento é que o menino ressuscitou. E eu quero já, nesse momento que é o momento de chegar ao ponto final dessa mensagem, dizer, e agora, o que significa isso? Nós já nos identificamos. E agora, que desfecho, que identificação tem nesse desfecho para com a nossa vida? Se em algum sentido algo não está bem, mas eu estou escondendo, estou guardando lá, mas a palavra profética está me dizendo que Deus quer resolver. O desfecho que Deus nos dá nessa noite é o seguinte, que nessa quarta profética, Deus está tomando completamente para Ele, Eliseu, o nome Eliseu, o El é de Elohim, significa de Deus vem a salvação. Esse nome se identifica, Eliseu se identifica inteiramente com Jesus, que
que é o Salvador, que é aquele que veio para trazer a ressurreição, tanto que ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus Cristo disse: eu sou aquele que tem poder para ressuscitar qualquer coisa que na tua vida, que na tua história venha morrer. Nesta noite a palavra profética de Deus para você é a seguinte: se em algum sentido, embora você vai respondendo que está bem, está bem, está bem, mas se em algum sentido tem coisa morta, tem coisa escondida, tem coisa que talvez por um tempo dá para esconder, mas a verdade é que daqui a alguns dias, daqui a algumas horas, algum tempo, vai começar a feder. Vai chegar uma hora que ou Deus ressuscita, ou Deus resolve, ou o negócio vai vir à tona. E nessa quarta profética, o profeta, aquele que quando operou milagres, as pessoas diziam: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou, Deus está no meio do seu povo. Jesus Cristo, que é o grande profeta, Ele que nos traz aqui para essa quarta profética, está dizendo para você: olha, aquela parte lá na sua vida que não está bem, aquela situação lá no teu casamento que não está bem, aquela situação lá na vida do teu filho ou de alguém da tua família que não está bem. E o filho representava o futuro. Olha, aquela situação em relação ao teu futuro que não está bem. O filho representava a felicidade, aquela situação que acabou, que ofuscou a tua felicidade. Portanto, aquela situação que não está bem. Jesus Cristo, aquele que é a ressurreição e a vida, está dizendo para você: eu te chamei aqui nesta noite para dizer: vai ficar tudo bem, porque eu sou a ressurreição e a vida. Agora, como que isso pode acontecer? Quando nós damos crédito, quando nós acreditamos na palavra. Lá em Isaías está escrito assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Vocês conhecem esse texto? Sabe o que significa isso? Significa o seguinte: que quem acredita na pregação, o braço do Senhor, o poder do Senhor se manifesta para essa pessoa. Você crê nessa palavra? Como o nosso pastor sempre diz: se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor.